Eu acho que isso toca numa questão importante, que é que uma tragédia dessas leva muitas pessoas a quererem ajudar. Isso é um lado bonito. Eu lembro uma catástrofe em Santa Catarina, 20, 25 anos atrás, que mobilizou muito o Brasil. E nesses casos, as pessoas têm vontade de dar, têm vontade de doar alguma coisa. Isso é um lado muito bonito. Mas o que é muito difícil também é fazer que essa maneira pela qual as pessoas se envolvem, pela qual elas manifestam que foram tocadas pelo assunto, que não tem uma relação puramente externa e que elas querem ajudar, eu acho que a imprensa não tem ajudado muito a desenvolver isso. Quer dizer, eu pensei muito quando teve o tsunami de 5 anos atrás, o que podia mandar para o Ceilão, para o Sri Lanka. Você colocar objetos, roupas, comidas, além da questão do transporte, você nem sabe se são os adequados para a região, para a época do ano e tudo mais. Então, decidi doar dinheiro. Agora, para quem você vai doar dinheiro? É muito difícil você saber isso. Geralmente tem Unicef, geralmente tem alguma entidade mais séria, mas é difícil você saber quem é sério e quem não é. Eu acho que pela gravidade da coisa, é uma coisa que já tinha que ser uma pauta de jornal, sabe? São os Médicos Sem Fronteiras, qual grupo que é adequado para isso? Em outras palavras, eu acho que isso toca mesmo as pessoas e mobiliza nelas uma das coisas que eu acho mais bonitas, que é a vontade de ser solidário. Quer dizer, não é apenas porque isso poderia afetar você, porque nós estamos totalmente fora da rota dos terremotos, das calamidades de deslizamento de serra, etc., nós estamos no meio. Mas essas tragédias como o Haiti, a chance disso acontecer no Brasil é mínima. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa dimensão da solidariedade humana, de você sentir que um povo do qual a gente não sabe praticamente nada, com o qual a gente tem pouquíssimo contato, tão diferente, que, no entanto, haja pessoas empenhadas, entusiasmadas, animadas, melhor dizendo, pela ideia de ajudar, isso é muito bom. Só que eu acho que a imprensa podia, nesse ponto, fazer um pequeno esforço para canalizar melhor essa ajuda e canalizar melhor essa disposição dos cidadãos. É, 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 Luciana Lima, eu queria a propósito disso que o Renato menciona, quer dizer, fazer com que o telespectador, o leitor, o ouvinte tenha uma reação proativa, faça alguma coisa, não é? Você está lá, você está contando uma história, mas você está pensando nisso? Você está realmente pensando em fazer com que essa história entre pela casa, entre na sala de jantar, entre na sala de estar e faça com que as pessoas cheguem até você? Ou você está apenas cumprindo o seu dever de contar aquilo que tem que contar? Eu acho o seguinte, o nosso dever é contar essa história e contar de forma com que as pessoas se sensibilizem. E eu acho que nesse caso a imprensa tem um papel importantíssimo e que ficou muito claro nessa história do Haiti. Porque quando ocorreu o terremoto lá, a cidade realmente ficou totalmente destruída. E eu acho que uma coisa que prejudicou muito e que foi uma coisa até distorcida, um pouco distorcida na primeira semana, é de que se esperava que o Haiti voltasse a uma situação de extrema violência, com ressurgimento das gangues e tudo, e a imprensa, alguns setores da imprensa simplesmente queriam queriam esse lead, queriam essa notícia. E ao contrário disso, o que se viu nas ruas de Porto Príncipe era uma situação de uma população resignada, sofrendo, mas com muita dignidade. Os saques, lógico que ocorreram saques, é lógico que ocorreram situações de violência, mas era uma situação onde aquele direito de propriedade que a gente tem aqui já não valia mais. Não há como você proteger um supermercado cheio de comida com todas as pessoas passando fome. Eu vi, por exemplo, o comércio ambulante voltar a tentar funcionar 3 dias depois do terremoto
e cada um com sua banquinha de legumes, de chuchu meio estragado, de repolho meio estragado, mas aquela banquinha estava ali, ela estava sendo respeitada e as pessoas tentavam comercializar. Então, quer dizer, é sinal de que não havia essa violência tão exacerbada e se o saque tivesse sido visto pela imprensa não, como uma situação de famigeração, com uma situação que a pessoa está procurando o que comer e o que beber, eu acho que a imprensa teria contribuído um pouco mais para retratar essa situação de acordo com o que estava realmente acontecendo. Então, eu acho que existe uma responsabilidade que a gente precisa pensar um pouco. Alain Marques, você em algum momento sentiu que precisava se censurar? Ou melhor, você sentiu que na redação também algumas fotos que você mandou, digamos, foram descartadas porque eram chocantes demais, fortes demais? Como é que é essa sensação de que você é mandado para o exterior para ver tudo e, de repente, o que você vê sai pela metade, ou sai uma ínfima parte, ou sai apenas um detalhe que não era aquele que você queria ressaltar? Eu acho que, quanto a essa parte de censura, eu não enfrentei nada disso. Tudo que eu fiz, todo o trabalho que eu desenvolvi para o jornal, foi um trabalho de harmonia e de equipe. A gente sabia exatamente o que tinha que fazer e o perfil do jornal. Eu acho que eu mesmo me policio para não fazer nada que seja grotesco para o leitor do jornal. Então, se alguma coisa passar na minha frente que eu acho que não devo fotografar, não tenho problema nenhum em recusar fotografar. E tudo que eu mando para o jornal tem uma discussão para saber o que vai ser publicado ou não. Então, censura não teve. O que a gente procurou ali, na verdade, foi dar foco para a cobertura. A cobertura começou com um desastre, onde tinha os resgates, depois passou para uma cobertura que era mais, talvez, personalizada. Por exemplo, eu fiz um personagem que era um menino de 10 anos, o nome dele era Jojo. Ele estava jogando bola quando o terremoto atingiu o Porto Príncipe. Ele foi jogado para o ar, depois para o chão, e quando ele foi atrás da casa dele, tinha acabado a casa dele. Perdeu o pai, a mãe e os irmãos desapareceram. Então, foi atrás desse tipo de história que eu fui na cobertura. Renato Giannini, você mencionou e você trouxe aqui para a nossa conversa a questão de provocar uma reação de ajuda, uma reação proativa para que o público se movimente, faça alguma coisa. Mas você não acha que também é importante fazer com que o homem contemporâneo, tão informado, seja mais sensível, deixe de ser tão apressado? Porque o que nós estamos vendo hoje é que o excesso da informação, de certa forma, cortou a possibilidade das pessoas se sensibilizarem, né? Elas rotinizaram absorveram muita tragédia e não reagem como talvez devessem diante de uma coisa tão grande como essa, né? A gente vê nos próprios sites dos jornais que, junto com as imagens do Haiti, na mesma página você tem, nas melhores imagens do dia, imagem de desfile de moda, imagem de outras coisas que às vezes ficam até um pouco chocantes. Quer dizer, 300 mil pessoas morreram em questão de minutos, horas, sei lá o quê, raras vezes no mundo, talvez, tenha havido tantas mortes num espaço de tempo tão curto. E, no entanto, a vida continua, o que tem que continuar, mas há certas coisas que parecem levianas ou muito pequenas diante disso. E, de fato, se fala muito nas pessoas ficarem meio blasés, meio indiferentes diante disso tudo. Agora, eu acho que a gente tem que pensar, quer dizer, nós estamos falando com duas pessoas, a Luciana e o Alain, que estavam presentes e cuja missão era cobrir o imediato, quer dizer, uma imagem, outra realmente a história, reportagem e tudo mais.
Agora, o jornal também tem toda uma estrutura que está por trás, que é a estrutura que vai fazer reportagens, vai eventualmente conversar com cientistas, que passa num assunto desse, nesse assunto é fundamental, seja São Luís do Paraitinga, seja o que for, você tem que saber um pouco o que está acontecendo. E acho que nessa estrutura toda, eu acho que apesar do lado do Brasil, o fato das pessoas verem um deslizamento como que houve em Angra, verem a destruição que houve em São Luís, tudo mais, mexe, acho que isso mexe mesmo. O que me preocupa muito, academicamente, humanamente, é o que resta disso no dia seguinte. Quer dizer, no dia seguinte o que acontece? Eu só tenho a imagem e levo um choque na hora e isso não resulta nada em minha vida, em minha ação, ou na vida e na ação das outras pessoas, ou isso mexe um pouco. Quer dizer, as pessoas que vão lá provavelmente foram mexidas na vida delas. Agora, as pessoas que veem isso, elas mexem e depois vão atuar, vão se dedicar mais a alguma coisa, vão procurar fazer alguma coisa que melhore o mundo, porque a gente está, essa pauta das catástrofes, está lidando realmente dá uma certa sensação de apocalipse, de fim de mundo. Então, o que se pode fazer diante disso? Eu acho que é um pouco essa a minha preocupação de como a imprensa pode pautar isso, pode ajudar isso, pode desdobrar, quer dizer, entre o sentimento bruto que a gente tem com os repórteres que estão no local e o que a reportagem, a redação, as entrevistas vão trazer, que é uma matéria talvez um pouco mais fria, mas que talvez juntando tudo isso dê essa densidade, dê esse day after, esse dia seguinte. Bem, está na hora de fazermos mais um intervalo e voltamos daqui a pouco. Voltamos com o último bloco do Observatório da Imprensa, que discute nesta noite o jornalismo e a cobertura das grandes calamidades naturais. Temos aqui um telefonema do Pará, Orochiminá, Angélico Novato. Ele pergunta para a Luciana, e o medo? Qual era o seu temor quando estava lá, em meio à calamidade? Não tive muito medo, não. Eu acho que tive um entusiasmo. O meu temor era realmente não conseguir dar conta da cobertura, mas eu tive um grande entusiasmo de estar lá e de participar dessa cobertura tão importante assim, para a minha carreira, para a minha vida. O Walter Alcântara, de São Paulo, pergunta para o Alan Marques, você poderia recusar o convite para ir? Você podia dizer, não, eu não estou preparado, eu não quero ir? Sim, podia sim. Tinha total liberdade para dizer não. É uma coisa que ninguém pode me forçar. A história do jornal é a história que permite... A minha história no jornal e a história do próprio jornal é de permitir toda a liberdade profissional. E só para completar a resposta que ela deu para o Angélico, lá tinha duas situações de segurança. Uma que era você sair com os soldados da ONU, que você ia de colete, de capacete, porque você acompanhava um exército invasor, digamos assim, né? Que é um exército estrangeiro, e outro que você ia sozinho. E, por incrível que pareça, sem capacete, sem colete, eu me senti mais seguro, porque eu tive mais proximidade com os haitianos. Aí a conversa era mais franca, sem ter o exército do lado e sem ter aquela placa de metal, que era uma coisa ostensiva e talvez ofensiva para o povo, né? Pelo nosso chat, uma pergunta do Kleber Nunes, de Recife, Pernambuco, para Renato Janine Ribeiro. Qual é o limite entre a cobertura ética de uma catástrofe e o sensacionalismo? O jornalista tem que dar o máximo e mostrar a dramaticidade, e isso, até quando isto é ético e até que momento isso passa a ser sensacionalismo? Olha, quando eu era pequeno,
Meu pai era jornalista, ele foi até presidente do Sindicato de Jornalistas de São Paulo. E eu lembro que, na época, ele me disse que havia uma espécie de pacto ou acordo dos jornais de não noticiar suicídio e de não mostrar, acho que, cadáveres nas fotos. Havia alguma coisa do gênero, se eu bem me lembro, isso faz tempo. E, quer dizer, esses eram princípios que havia, que deixaram de existir. Quer dizer, existe uma mudança na sensibilidade das pessoas. Hoje, ver um corpo, um cadáver no jornal, na TV, não choca tanto quanto chocaria em outros tempos, mas é claro que, dependendo da forma como está desfigurado, pode chocar muito. Eu acho que na cobertura do Haiti, eu não lembro, nessas coberturas de catástrofes naturais, eu não tenho lembrança de ter visto nenhuma imagem que me chocasse como sensacionalista. Me chocava a realidade que elas mostravam, não me chocava a mostra delas. Realmente, se eu for falar de algo sensacionalista, e sem querer ser moralista e não o sendo, mas ver isso muito mais na cobertura de carnaval. A cobertura de carnaval é muito mais sensacionalista do que essa. Essa está mostrando dramas, está mostrando coisas reais, terríveis. E, eventualmente, até a coisa dura pode ter esse aspecto de suscitar a compaixão, que é uma palavra que a gente tem que pensar até na etimologia. Paixão é pathos, é sentir com alguém. Quer dizer, a minha capacidade de ver que uma outra pessoa está sofrendo, e mesmo que ela esteja a 10 mil quilômetros de distância, o sofrimento dela mexer comigo. Aquela imagem do menino lá, negro, com um sorriso abrindo a boca, que, pelo que eu entendi, foi o menino salvo pela ação em que a Luciana estava, aquela imagem é comovente. A gente vê isso, a gente sente que tem essa humanidade comum com os outros. Isso não tem sensacionalismo. Ao contrário, isso é fortemente ético, eu acho. Luciana, você, quando está num trabalho desses, especialmente nessa circunstância tão dramática, você tá pensando assim, não, eu queria que a minha matéria aparecesse na escalada, eu queria que isso tivesse mais força, ou você está apenas querendo fazer aquilo que tem que transmitir, a sua missão, sem se preocupar com a repercussão, com o furo ou com o destaque que a sua matéria ganha? Não, eu quero que a minha matéria esteja na cabeça da página, que ela esteja na escalada e que ela tenha repercussão, né? Que ela seja replicada. A gente trabalha também com a internet, né? E você joga uma matéria no ar e depois vai ver a repercussão dela, tá em todos os sites, todos os jornais. Isso é muito gratificante. Você vê que você cumpriu o seu trabalho, você cumpriu a sua meta, que é, sim, ver seu trabalho sendo lido pelas pessoas, sendo visto pelas pessoas. Isso é muito bom. Ana Marques, você acha que você saiu dessa experiência uma pessoa diferente? Diferente, eu não diria. Eu diria que saí mais completo, porque eu consegui controlar algumas emoções, eu consegui fazer meu trabalho, eu consegui espaço no jornal, consegui coisas que só poderia ter conseguido se eu tivesse ido para lá. Então, diferente não, eu continuo sendo a mesma pessoa, o mesmo cara. Eu acredito que a experiência me completou um pouquinho mais. Agora, não mais do que isso. Eu me senti sensibilizado em vários momentos, momentos que você não tem como conter as lágrimas, que você fica realmente emotivo, que você simplesmente não tem como deixar o lado humano. Mas isso não foi porque era a situação, isso é porque faz parte de mim. Eu sou emotivo e me senti sensibilizado. Então, diferente eu não voltei um pouquinho mais completo. Renato Giannini, eu como telespectador com relação ao Haiti, eu tive um grande choque com a TV Globo, que estava dando um show, estava com não sei quantas pessoas lá, equipes muito bem equipadas, nos primeiros dias, deram realmente uma cobertura, inclusive a Lília Telles estava muito presente, sabe?
E o jornal, o telejornal, o Jornal Nacional mostrava isso com grande intensidade. E, de repente, 6 dias depois, na segunda-feira, quando a coisa ainda estava pegando fogo, o assunto é passado para o segundo bloco, e já vem aí a matéria de Nova York, quer dizer, já não é do Haiti. Quer dizer, essa coisa não é um pouco brutal? Quer dizer, você quer ver, você, como telespectador, como ser humano, você quer que isso seja coletivizado, esse sofrimento seja socializado, seja extensivo a todos, e, de repente, com uma frieza, assim, não, passou o fim de semana, nova semana, vira o dial, vida nova. Quer dizer, essa coisa não é... para mim, jornalista com quase 60 anos de profissão, isso me chocou. Eu fiquei abismado. Não sei se você, como observador, como uma pessoa sensível e preocupado com a participação da mídia na vida cotidiana, vê essa questão. Eu acho que você colocou bem, é o que eu chamaria o dia seguinte. Quer dizer, como fica tudo para as pessoas, quer dizer, como fica para a mídia, mas como fica também para os espectadores, para as pessoas. Será que a gente simplesmente vira a página? É um pouco como certos casos de corrupção, eu não estou falando de hoje, nem de ontem, de muitos anos atrás já, de muito tempo, que um substitui o outro e é tudo igual. Então, acho que uma experiência é uma coisa que modifica a gente, se a gente sabe viver. Então, uma experiência é algo que tem que ter uma continuidade. Se a mídia some com isso, porque a velocidade dela, sobretudo na mídia televisiva, é muito grande, isso pode ser um pouco ruim, na medida em que tudo isso tem um trabalho de gestão, quer dizer, e também de gestação. Você está entabulando uma relação com um país do qual muitas pessoas mal ouviram falar, do qual mal sabem, que de repente se torna hiperpresente por uma tragédia e aí some. Não dá para ser desse jeito. Quer dizer, tem que haver uma elaboração interna maior. Não sei o que a mídia pode fazer por isso. Só sei que humanamente isso trunca uma experiência. E não é bom que as pessoas não possam levar uma experiência desse tipo mais longe. Não é bom também para a mídia, não é? Quero agradecer a presença do professor Renato Giannini Ribeiro e dos repórteres Luciana Lima e Alain Marques. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela TV, pela internet e pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.